Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Mariano Neto, faço parte da Rede Municipal de Educação de Pindoretama. Nosso componente curricular é matemática e o objeto conhecimento, múltiplos e divisores. E a gente vai dar uma explanada melhor no MMC e MDC. Aqui na área do assunto nós temos o nosso conteúdo e nós vamos relembrar alguns conceitos de múltiplos e divisores, rever a ideia de MMC e MDC, resolução de exemplos e orientação sobre as atividades. Nesse primeiro momento, turma, a gente vai definir a ideia de múltiplo, certo? Múltiplo de um número. Os múltiplos de um número inteiros, vou só ativar um comando aqui, pronto. Os múltiplos de um número inteiro são um conjunto cujos elementos são obtidos após a multiplicação desses números fixo por todos os números inteiros. Ou seja, aqui está dando como exemplo os primeiros múltiplos de 3, certo? No caso, vamos selecionar os 10 primeiros. Os múltiplos de 3 serão aqueles números que é o resultado de uma multiplicação. No caso aqui, como é do 3, a gente vai multiplicar por todos os números inteiros, certo? Partindo aqui do zero. Então, é 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2 e assim infinitamente. Mas como a situação aqui pediu só os 10 primeiros, então a gente multiplica até o 9, né? Porque a gente começou com o 0. Então, assim, os 10 primeiros múltiplos de 3 são múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Porém, se perguntasse quais são todos os múltiplos de 3, a gente teria aí infinitamente, né? Podemos destacar aqui, ó, o conjunto dos múltiplos é infinito, então não teria fim. Então, múltiplo é o resultado da multiplicação de um determinado número fixo, que a gente seleciona, por todos os números inteiros. Mas o que seria o divisor de um número, então? Bom, dizemos que o número é divisor de outro quando a divisão é exata, ou seja, não há resto, pois o número é dividido em partes iguais. Vamos só ver aqui como é que é dada a organização aqui, né? Os fatores da divisão. Nós temos aqui o dividendo, certo? Que é o 4, que é o número que vai ser dividido. O divisor, o número que vai dividir o dividendo. E o quociente, que é o resultado dessa divisão. Então, aqui só relembrando. O número que multiplica por 2, que vai dar 4, na verdade é o 2, né? Então, 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Esse 4 gera uma subtração que encontramos o zero. Quando o resto é zero, dizemos que a divisão é exata. Nesse caso, se o número tiver a divisão exata, ele é divisor. Portanto, divisor de um número natural são os algarismos que dividem o número em partes exatamente iguais. Então, são todos os números que dividem, né? Todo número possui divisores naturais. Vamos observar os exemplos. Os divisores de 10 são 1, 2, 5 e o 10, certo? Então, o maior divisor de um número é ele mesmo, tá certo? E o menor vai ser 1. Vamos ver aqui os divisores de 30. Os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e o próprio 30. Ou seja, se pegarmos qualquer número dessa situação para dividir 30 aqui, a gente vai encontrar um valor exato. Portanto, todos esses números são divisores de 30. Certo? Aqui a gente está passando um pouco rápido, turma, porque é só para relembrar. Vocês começaram a estudar esse conteúdo desde o Fundamental 1, deram assim, uma boa trabalhada no sexto ano. Apesar dos pesares, vocês devem ter visto. Então vamos lá. Mínimo múltiplo comum, MMC. Corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Lembre-se que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar, como foi falado na situação, né? Como calcular o MMC? O cálculo do MMC pode ser feito através da comparação da tabuada desses números. Ponto. Por exemplo, vamos descobrir o MMC de 2 e 3. Para isso, vamos comparar a tabuada de 2 e de 3. Pronto, turma. Aqui nós temos o MMC, ou melhor, nós temos os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. O mínimo múltiplo comum vai ser o menor número, certo? O menor múltiplo que está em comum entre os dois. Por exemplo, vamos encontrar aqui os múltiplos de 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Determinamos aqui apenas esses números
para encontrar os múltiplos. No 3, do mesmo jeito, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Ao compararmos as duas situações, o menor número em comum entre eles, diferente de 0, não pode ser o 0, certo? É o 6. Então, no caso, o MMC desses números é 6, certo? Qual é o MMC de 2 e 3? 6, porque é o mínimo múltiplo comum entre eles. Note que o menor múltiplo em comum é o número 6, portanto, dizemos que o 6 é o mínimo múltiplo comum, o MMC. Então, se cair na situação lá, qual é o MMC de 2 e 3? Eu vou saber que é o 6, por quê? Porque é o menor múltiplo em comum entre eles dois. Vamos agora encontrar aqui o MMC turma de 3 números. Só que a gente vai fazer aqui os múltiplos de cada um deles, certo? Vamos aqui. Os múltiplos de 12. Ó. Vamos encontrar o MMC de 12, 36 e 18. O múltiplo de 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60 e 72 e assim infinitamente, certo? Os múltiplos de 36, 0, 36, 72, 108, 144, 180 e assim infinitamente. Múltiplos de 18, 0, 18, 36, 54, 72, 90, 108 e assim sucessivamente. Então, a gente pode destacar aqui os múltiplos comuns, né? Entre eles é o 0. Deixa eu só mudar aqui o comando. O 0, ó, está presente aqui, 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 certo? O 12 não tem, 24 não tem, 36, 36, 36 e 36, certo? E o próximo vai ser o 72, 72, 72 e 72. E assim infinitamente. Enquanto a gente continuasse aqui, teria outros múltiplos em comum. Só que aí, o MMC é o mínimo múltiplo comum, diferente de 0. Então, o menor número comum entre eles vai ser quem? O 36. Ó. 36 vai ser o menor entre eles, diferente de 0. Vamos adiante. O máximo divisor comum, o MDC. O máximo divisor comum, MDC, corresponde ao produto dos divisores comuns entre dois ou mais números inteiros. Lembre-se que os divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero, ou seja, quando é exata, né? Como calcular o MDC? Para calcular o divisor comum entre números, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição em fatores primos dos números indicados. Então, nós temos os fatores primos, que são aqueles números que é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Temos o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente, tá certo? Quando o número for divisível por 1 e por ele mesmo, ele vai ser chamado de número primo. E esses números primos eles são utilizados para fazer a decomposição em fatores, certo? Aqui ele pediu o MDC de 20 e 24, certo? O MDC vai ser o produto na matemática de novo, multiplicação entre aqueles dois números, certo? Dentro do MDC, que dividir os dois ao mesmo tempo. Ou seja, como assim, Mariana? Eu tenho aqui o 20 e o 24, eu vou decompor em fatores primos, certo? O menor número que dividir é diferente de 1, né? 1 não entra. O diferente de... Ou melhor, o menor número que divide os dois, sendo o primo, é o número 2. Eles dois são divisíveis por 2, por quê? Porque eles são pares, né? Então, vamos aqui, 20 dividido por 2 e 24 dividido por 2. Nessa situação, o 2 está dividindo os dois números. Quando isso acontecer, a gente vai colocar em destaque, certo? Por isso que o 2 aqui está em vermelho, tá bom? Então, a gente vai dividir 24, ou melhor, 20 dividido por 2, 10. 24 dividido por 2, 12. Então, a gente vai analisar. Esses números ainda dá por 2? A gente analisando sim, porque eles são pares, né? Então, dá para aqui e dá por 2. Então, a gente destaca. Por quê? Porque o 2 vai dividir tanto o 10 como o 2 ao mesmo tempo. Ó, 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Nessa situação aqui, percebemos que o 2 ele só vai dividir apenas o 6
e não o 5. Então, o 5 aqui vai repetir. Então, nessa situação, a gente não marca, a gente não vai selecionar eles. Por quê? Porque o 2 não está dividindo os dois ao mesmo tempo, os dois números. Então, vamos lá. 5 não dá por 2, repete. 6 dividido por 2, 3, certo? Agora, vamos para o próximo. 5 e 3. O próximo número que divide os dois, né, ou melhor, um dos dois vai ser o 3. Então, vamos lá, vamos aqui. 3 dividido para 3, 1. 5 dividido para 3 não dá, então repete. E o número que vai dividir o 5 é o próprio 5, porque ele é número primo. Então, nessa situação, as únicas situações que dividiu os dois números ao mesmo tempo foi aqui no início, né? 2 e 2. Então, o MMC, ou melhor, o MDC vai ser a multiplicação desses números, certo? 2 vezes 2, 4. Então, o máximo, o maior divisor comum entre eles dois vai ser o número 4, certo? Mariana, a gente poderia aplicar essa mesma situação no MMC? Sim. Se a gente continuasse aqui, ó, até o final, a gente multiplicasse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, eu ia ter o meu MMC de 20 e 24, certo? Multiplicando todos os números, MMC. Multiplicando apenas os números selecionados, MDC. Vamos agora encontrar o MMC e o MDC por um método muito prático. Usaremos o método da fatoração, que foi esse mesmo método que a gente acabou de ver, esse exemplo, certo? A gente vai ver outras situações agora. Então, temos aqui 12, 36 e 18. Vamos aqui, a gente pode verificar que eles são pares, né? Então, dá para dividir por 2. Ó, dividimos todos os números por um primo divisor de todos, que é o 2. 12 dividido por 2, 6. 36 dividido por 2, 18. E 18 dividido por 2, 9. Continuamos aqui. Dividindo novamente por um primo divisor de todos. Aqui pode ser o 3. Maria, se eu quisesse continuar com 2, poderia? Poderia. Só que aqui a gente está botando logo em destaque um divisor que divide os dois, ou melhor, os 3 ao mesmo tempo. Então, aqui temos o 3, né? 6 dividido por 3, 2. 18 dividido por 3, 6. E 9 dividido por 3, 3. Como não temos um primo divisor de todos, já temos o MDC. Basta fazer 2 vezes 3. Então, aqui a gente pode destacar o 2 e o 3, certo? Que eles são que ele é, na verdade, o MDC. Por quê? Porque dividiu todos os números ao mesmo tempo. Então, a gente pode deixar aqui em destaque. Se continuarmos aqui a fatoração, certo? Ó, 6 e 3. Aqui dá dividir por 3, né? Repete o 2, que não dá. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Divide por 2. 2 por 2, 1. 2 por 2, 1 e desce 1. Então, aqui, continuando e finalizando aqui a fatoração, nós temos o MMC. Novamente, o MDC vai ser os múltiplos, ou melhor, os divisores que dividem todos os números ao mesmo tempo, a gente multiplica. E o MMC vão ser todos os números, certo? A gente pega todos os números que dividiram, independente se repetiu ou não, a gente multiplica tudo. Então, multiplicando todos esses números, nós temos o 36. Então, MMC de 12, 36 e 18 é 36, e o MDC de 12, 36 e 18 é igual a 6. Lá nas atividades, turma, vocês vão ter questões similares a essa, certo? Para determinar tanto o MDC como o MMC junto. Mas, qual devo aplicar? Turma, aparecem muitas situações problemas, certo? Principalmente nas avaliações externas. Então, a gente sempre fica na dúvida. Qual devo aplicar? Não sei se essa questão vai ser MMC ou se vai ser MDC. Eu não sei. Mariana, eu até entendi a tua explicação aí, mas eu não sei como aplicar, em qual situação aplicar. Então, turma, a gente vai ter que analisar aqui, ó. No MMC, a gente vai decompor e multiplicamos, né? Decompor como a gente viu nas situações anteriores. Só que quando é que eu vou aplicar o MMC? Ó? Sempre será MMC quando houver ideia de encontro, ideia de tempo, ideia de coincidência. Quando falar algo parecido, similar, mesmo tamanho, certo? Então, aqui vocês vão associar ao MMC.
Já o MDC, ó, decompomos e multiplicamos os valores circulares, que são aqueles valores em destaque. Sempre será MDC quando houver ideia de divisão igual. Quando falar dividimos igual, partes iguais, maior valor possível da divisão, tudo isso vai ser MDC, tá certo? Exemplos. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizar os cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 cm e 234 cm. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Então, aqui nós já temos a nossa palavra-chave, né? Como ele pode resolver essa situação? Temos aqui maior comprimento possível. Então, a gente viu que essa situação, quando aparecer esse tipo de nomenclatura, a gente vai determinar o MDC. E aqui a gente basta fatorar o MDC, né? Botei aqui separado, que é para a gente entender. Mas, Mariana, se eu quisesse fazer junto, poderia? Sim, poderia sim. Certo? Então, vamos lá. Aqui entrou em destaque quem? Ó? 156 por 2, aqui também deu por 2. Certo? Ó. Já que continuou por 2 e aqui foi por 3, então não marca. 39 por 3, marca, né? Marca. E 13 por 13, 13 por 13. Então aqui também marca e aqui também. Então, ou seja, o MDC vai ser o quê? 2 vezes 3 vezes 13, porque foram os números que dividiram ao mesmo tempo, né? Portanto, os retalhos podem ter 78 centímetros de comprimento, certo? E um outro exemplo nós temos aqui. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Aqui toma noção de tempo, né? E a gente viu que quando falar em situação de tempo, a gente vai calcular o MNC, né? Então a gente viu aqui, ó, dias, dias, dias. Temos que determinar o MNC entre os três números, 3, 4 e 6, que são os dias, né? Então vamos aqui, ó. 3, 4 e 6. Aqui eu já não tenho que marcar, por quê? Porque não trata-se do MDC, né? É o MMC. Então vamos aqui. 3, 4 e 6. Vai por 2, que dá 3, que dá 2, que é 4 dividido por 2. E 6 por 2, 3. Que ainda dá por 2, repete o 3. 2 dividido por 2, 1. 3 não dá para dividir por 2, repete 3. Então divide por 3. 3 dividido para 3, 1. E 3 por 3, 1. Então, nessa situação aqui, nós temos o MMC de 3, 4 e 6, a gente multiplica tudo. É igual a 12, certo? Então, daqui a 12 dias é que eles vão fazer o mesmo reparo, né? Ó, após 12 dias. A manutenção será feita nas 3 máquinas. Portanto, dia 14 de dezembro, né? Porque aqui é 2 de dezembro, mais 12, 14. Então, turma, a gente finaliza aqui, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me chamando no privado e eu aguardo a devolutiva de vocês. Ah, não esqueçam de registrar os cálculos, tá bem? Até a próxima aula.